Boa noite para todas, né? Muito contente de estar hoje com vocês. Eu vou começar a compartilhar tela aqui. E aí dá para ver aí, para todo mundo aí? Sim, Tá. Eu vou falar, antes de conversar sobre a história dos feminismos, a ideia é apresentar desafios que são enfrentados pelas mulheres no mundo contemporâneo, dentro das suas trajetórias. Então, eu vou falar um pouquinho sobre. Está me passando aqui o slide. É, por que, que o feminismo é importante, né? Porque essas lutas dos feminismos são fundamentais para a história da humanidade, na real, né? Então, na atualidade, muitas mulheres enfrentam situações associadas aos estereótipos de gênero, vivenciam situações como discriminação, opressão, a sobrecarga de trabalho, né, ou dupla jornada de trabalho, a situação da desigualdade salarial, também vivenciam a ocupação em empregos pouco valorizados ou com pouco reconhecimento social. E têm dificuldades para avançar na sua carreira profissional, também em função, por exemplo, da sobrecarga de trabalho, né? E também a invisibilidade das suas contribuições. Eu vou desenvolver cada um desses pontos agora a seguir. Então, o que é a dupla jornada de trabalho, né? Historicamente, as mulheres foram colocadas como responsáveis pelos cuidados, pela administração da esfera doméstica, do trabalho, né, familiar, que é um trabalho que não pago, né, que não é reconhecido como trabalho, né? Segundo os dados coletados pelo IBGE no ano de 2019, as mulheres dedicam mais ou menos, né, 10,4 horas por semana a mais do que os homens, como os afazeres domésticos e como o trabalho de cuidado de pessoas, né? Quando a gente observa no contexto rural, a situação é mais complicada. As mulheres agricultoras, mulheres no contexto rural, dedicam quase o dobro de horas para realizar atividades de cuidado e de trabalho doméstico comparado com o tempo que os homens dedicam. O trabalho doméstico e de cuidado tem sido visto naturalmente, né, entre aspas, como pertencente às mulheres, né, como se fosse normal, que as mulheres são quem tem que fazer. E muitas famílias têm sido uma situação que não gera outras alternativas, né? Ao ser naturalizado, não conseguem propor outras vias para mudar esse cenário, o que leva a que as mulheres vivam uma sobrecarga de atividades. É bem claro que essa situação acaba sendo é, perpetuada por meio dos processos de socialização. Então, a gente vê que, por exemplo, as meninas aprendem que realizar as tarefas domésticas e de cuidado são de sua responsabilidade. As brincadeiras, né, os brinquedos que as pessoas dão para as meninas enviam essa mensagem, né? Meninas são presenteadas com bonecas, com bebês, com cocinas de brinquedo, né? Vassourinhas, cor-de-rosa, né? Os meninos não, são quando a gente vai ver nas lojas, né? A parte que está para os brinquedos das meninas, é bem claro que tem aquelas ferramentas e aqueles utensílios que são perfeitos, vamos dizer assim, para arrumar, para limpar a casa, né? Para os meninos, a parte dos brinquedos dos meninos são diferentes, né? São outras questões e é muito estranho, né, que alguém dê como presente para um menino uma cocininha, uma vassourinha, né? É algo que fica ruim, né, dentro do esquema da sociedade atual. Essa situação voltando, né, para essa dupla jornada de trabalho que as mulheres vivenciam na sua cotidianidade, tem umas consequências na vida, né, na vida das mulheres. Então, as mulheres, por ter menos tempo livre, encontram dificuldades para desenvolver sua carreira. Essa dupla jornada afeta a qualidade e a quantidade de tempo que as mulheres podem investir na sua profissão. E as mulheres acabam muitas vezes priorizando
os afazeres de casa, o trabalho de cuidado e o cuidado da família, e não desenvolver sua profissão. Essa falta de tempo, né, em função da dupla jornada de trabalho, que às vezes tem autores que falam de tripla jornada de trabalho, também compromete e limita as possibilidades de momento de lazer e autocuidado para as mulheres, o que também afeta a saúde mental e física das mulheres. Também elas são mais suscetíveis, né, à inserção precária no mercado de trabalho, o que também compromete a sua independência financeira. Também em função de ter que responder ou assumir essas funções de cuidado e de trabalho doméstico, acabam aceitando empregos precários e acabam sendo menos autônomas financeiramente, o que também é uma consequência bem complexa para muitas mulheres. Outro desafio que é bem complicado é a invisibilização do trabalho feminino. Tanto o trabalho doméstico e de cuidado quanto as atividades remuneradas, se realizadas por mulheres, são com frequência associadas a trabalhos leves, assumidos socialmente como de pouca relevância. A gente também observa que quando as mulheres realizam atividades em espaços considerados masculinos, essa atuação é considerada como de ajuda. Elas ajudam os homens. E também acontece que, ainda que elas desenvolvam as mesmas atividades que os homens, ainda são consideradas como se fossem mais fáceis, mais leves, e a mesma coisa, seriam atividades de menos relevância, ainda que desenvolvam as mesmas tarefas que os homens. O outro desafio que a gente vê é a segregação ocupacional. Essa segregação ocupacional fala dessa organização que tem atividades que são feitas, né, que são prontas, que são perfeitas para mulheres e outras atividades que são para homens. Essa segregação ocupacional pode ser refletir, por exemplo, nos cursos, né, que as pessoas escolhem na educação superior. Então, por exemplo, um censo, né, da educação superior no ano de 2019 constatou que aqueles cursos associados como bem-estar, como serviços pessoais, ou cuidado, educação, a presença de mulheres chega a 88,3%. Enquanto que em outras áreas, como a tecnologia da informação, a computação, física, matemáticas, né, a presença feminina cai para 13,3%. O que acontece? Quanto mais uma ocupação se encontra atrelada ao cuidado, de novo, né, como a docência, educação, enfermagem, serviços de cuidado, de limpeza, etc., maior é a presença feminina. E essa é uma situação muito complicada que, embora essas profissões se constituam como serviços essenciais para a manutenção da sociedade, para o cuidado da vida, né, ainda são cargos pouco valorizados social e economicamente, o que acaba resultando em importantes desequilíbrios de salário e de poder entre mulheres e homens dentro do mercado de trabalho, além de dificultar para as mulheres a entrada em outras ocupações, ditas masculinizadas, né? Em termos globais, elas ainda ganham 24% a menos para fazer o mesmo trabalho que os homens, que é o que eu falei agora no slide anterior. E tem um exemplo, por exemplo, as mulheres que são empresárias gerenciam negócios menores e menos lucrativos do que os homens. Isso pode estar relacionado, né, com que as mulheres fazem escolhas de negócio que tem a ver com cuidado, com docência, com saúde, com serviços de cuidado, né, que tem a ver com aqueles espaços que são menos valorizados e que vão gerar uma renda menor para as mulheres. Outra das barreiras que a gente também conhece é o que a gente chama de teto de vidro, né? São aquelas barreiras invisíveis que impedem as mulheres ocuparem cargos mais elevados nas organizações, nas instituições em geral. Né? Para as mulheres ainda é limitado o acesso a essas posições de liderança, aqueles cargos de maior prestígio, de maior poder, né? Que são lugares onde são tomadas decisões, né? São espaços bem importantes para definir o caminho, o horizonte das organizações, das instituições em geral. Assim, há um menor número de mulheres em cargos de tomada de decisão, e isso reflete que aquela cultura institucional
desconhece as habilidades das mulheres para ocupar esses cargos, né? Como se as mulheres não tivessem as habilidades, as competências para ocupar esses cargos, e elas acabam sendo segregadas, né? E acabam sendo excluídas desses espaços de poder mesmo, né? E de tomada de decisão. Que dados temos? Mulheres em posições de liderança. Então, por exemplo, temos os resultados da pesquisa Mulheres nos Negócios do ano 2020, realizada pela Grant Thornton International. As mulheres ocupam 34% dos cargos de diretoria executiva nas empresas no Brasil. Mas, esse mesmo, em outro estudo divulgado pela Ipsos Mori em 2018, apontou que apenas 3% dos cargos de diretoria no mundo são ocupados por mulheres, né? 3%, uma porcentagem muito, muito baixa. E aqui vou falar de outro desafio que enfrentam as mulheres, que é o efeito tesoura. É um conceito que tem sido mais utilizado dentro do contexto da ciência, dentro do contexto acadêmico, e fala de como as mulheres vão desaparecendo, né? Na medida que subimos na hierarquia dentro do campo acadêmico, impedindo que elas ocupem posições de liderança dentro do mundo da ciência, criando uma élite intelectual masculina. Então, por que efeito tesoura? Porque quando a gente vê aqui, apareceu o gráfico que coloquei como um exemplo, né? Quando a gente observa a trajetória das mulheres ao comparar com a trajetória dos homens, ainda que as mulheres são maioria dentro dos cursos de graduação, da pós-graduação, conforme avança a trajetória, as mulheres vão diminuindo em número, e isso acaba formando uma figura parecida a uma tesoura, não? E os homens acabam aumentando em número e acabam ocupando esses espaços de liderança e de tomada de decisões dentro do mundo da ciência. Um desses exemplos é uma pesquisa do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que no ano de 2016, 54% das pessoas com título de doutorado eram mulheres. Mas, ao comparar com o número de mulheres que estavam coordenando grupos de pesquisa, o número não coincide com essa maioria. Não são muitas as mulheres que coordenam grupos de pesquisa, ainda que seja a maioria com título de doutorado no Brasil. Temos outro dos desafios que tem sido chamado como efeito Matilda. Esse termo é uma referência a Matilda Jocelyn Gage, uma norte-americana que no final do século XIX ela escreveu um ensaio contra a ideia de que as mulheres não possuem vocação para a ciência. Ela também foi uma mulher sufragista e tal. E a partir dessa luta da Matilda, foi tomado seu nome, né, para falar daquele efeito, né, que fala sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam dentro do contexto acadêmico, enquanto que as pesquisas desenvolvidas por mulheres são menos reconhecidas, são menos citadas, menos referenciadas ao comparar com as pesquisas feitas por homens. E isso acontece desde os contextos mais locais, né? Por exemplo, dentro da aula, das salas de aula, né? Dentro da universidade, né? Quantas referências, quantas leituras, quantos textos, quantos artigos que os estudantes, né, leem durante o semestre são de autoria feminina. São a minoria, né? Não são a maioria. É uma questão bem complicada, porque desde a graduação, as pessoas que estão se formando acabam entendendo que a ciência, né, ou acabam construindo essa ideia que a ciência é um campo de homens, né? São poucas minorias, mulheres que publicam, e aí essa referência à mulher pesquisadora é cada vez mais apagada, né? Outro dado aqui no Brasil é que as mulheres recebem menos bolsas e menos recursos para desenvolver suas pesquisas. Apenas 35,5% das bolsas de produtividade científica são destinadas para as mulheres. E outras barreiras, né? Assédio sexual nos contextos de trabalho, nos contextos acadêmicos, assédio moral também, né?
Temos também as situações de violência doméstica, que ainda são situações que podem ser invisibilizadas enquanto às vezes chegam a ser naturalizadas, né? E diante dessa violência doméstica, muitas mulheres ficam desprotegidas, visto que muitas vezes elas não conseguem ter uma rede de assistência psicossocial, né, para receber atendimento. E essa situação pode ser ainda mais grave nos contextos rurais, porque ou não tem aquele serviço, né? Ou as mulheres têm que percorrer longas distâncias para receber atenção, para diante, né, dessas situações de violência doméstica. Então, para concluir, né, como tipo com fechamento, né? Então, apesar daquelas mudanças e conquistas que têm sido alcançadas como os movimentos de mulheres, né, os movimentos feministas, essa mobilização que tem acontecido no mundo todo pela equidade de gênero, ainda prevalece na nossa sociedade um discurso que oprime e discrimina as mulheres. A desigualdade de gênero ainda está presente em diversos contextos da sociedade. Por isso, eu falei de várias áreas, né? A ciência, o mundo dos negócios, o mundo rural, né? Mas ainda assim, acontece. A desigualdade de gênero está presente em diversos espaços. Diante desses desafios do cotidiano, as mulheres continuam promovendo ações de resistência, né, que geram tensões, que permitem transformações, novas narrativas e rupturas com esses papéis tradicionais de gênero, né. Um trabalho que começou faz muito tempo, que ainda temos muito por fazer, né, e que o movimento feminista está vivo, os movimentos feministas, né, os feminismos estão vivos e que temos muitos desafios daqui para frente. Então, vamos lá, eu vou colocar minha apresentação aqui. A Daniela já me apresentou, né? Eu sou doutoranda na psicologia social. E estou fazendo a minha tese sobre cuidado compartilhado numa comuna rural. Então, a categoria de cuidado, ela perpassa a minha vivência também, né, que eu sou mãe, e também meus estudos acadêmicos. Então, eu me considero uma acadêmica feminista que estou aí pensando com as teorias feministas desde o mestrado. Vamos lá, então. Eu só vou pedir para quando aparecer o segundo slide, alguém me dá um ok, porque às vezes ele não passa na tela. Então, quando eu passar para o segundo, alguém me diz ok, tá? Então, o convite que me foi feito foi para falar de histórias dos feminismos, né, estudos sobre gênero. Eu ainda adicionaria um S ali, histórias dos feminismos, né, porque eu acredito que nunca é uma história única, existem muitas histórias. Então, a história que eu vou contar, ela está atravessada aos meus estudos, né, de gênero, sexualidade e feminismos, e também ao meu lugar, né, enquanto acadêmica, enquanto mulher branca, enquanto pesquisadora, ainda assim que eu sempre levo em consideração esse meu lugar de branquitude, né, que produz conhecimento e leva em conta os marcadores sociais da interseccionalidade, né, que eu vou falar mais adiante. Então, vamos, aqui alguém me diz ok se passou, só porque eu não tenho como voltar lá. Ok. Ok, tá bom, só para saber. Então, tá. Então, gênero, né, para a gente falar, então, da história do conceito de gênero. É uma história que tem um lugar que começou na medicina, na verdade, né, até não se tem exatamente certo se foi o John Money, que ele é um psicólogo, o Robert Stoller, né, que foi um médico ali nos anos 60, que eles utilizaram a palavra gênero para distinguir o que seria supostamente a natureza da cultura. Porque tinham pacientes, né, tinham pessoas que consultavam com eles que faziam, na época não existia nomenclatura ainda pessoas trans como a gente utiliza hoje, né, mas eram pessoas que eram cross-dressers, né, que seriam pessoas que se vestiam do gênero oposto. Então, para explicar essas pessoas, né, eles usaram esse nome gênero para distinguir, então, o que seria uma suposta natureza, né, um suposto biológico, daquilo que seria aprendido, né, que seria a cultura. Então, gênero, a gente pode entender como maneiras de ser homem e ser mulher, que são aprendizados culturais. Então, não existiria nenhuma naturalidade, né, nenhum traço biológico no gênero, a não ser aprendizados culturais, que vão estar atravessados, né, a época, a lugares, né, então pensando que o que a gente entende por gênero hoje não é o mesmo que já se entendeu historicamente, tampouco em outras culturas, nem em outras sociedades. Antes ainda, né, vou voltar um pouco no tempo, antes ainda do gênero aparecer como uma categoria,
Os estudos antropológicos, como o da Margaret Mead, ela mostrou, ela foi uma antropóloga, então, né, que fez etnografias em diferentes comunidades, aldeias, né, envolvendo indígenas também. Ela mostrava que a construção da diferença sexual, do que a gente entende, né, por, na época, ser homem e ser mulher como algo mais biológico, não era igual nas diferentes culturas. Ela não nomeou essa questão do gênero, mas já apareceu, né, nesses estudos que existiam diferenças culturais dos papéis que são atribuídos ao que a gente entende por homem e por mulher. Em 49, então, a Simone de Beauvoir tem aquela frase clássica, né, que todo mundo conhece, não nasce mulher, torna-se mulher, né? Então, ela também não utilizava ainda especificamente a palavra gênero, mas a gente já via ali que existia um desejo de mostrar que o que a gente entende por mulher não estaria conectado ao nascimento, e sim algo que é aprendido ao longo da vida, né? Então, não nasce mulher, torna-se mulher. Ainda que a Simone de Beauvoir, essa frase, né, torna-se mulher, estava conectado ainda a uma ideia de biologia, né, porque ela vai dizer sobre a fêmea humana. Então, por mais que ela entendia que o ser mulher era algo construído ao longo da vida, algo que se torna, portanto, ainda tinha uma associação com o biológico, né. E foi só nos anos 70, então, né, depois lá do John Money e do Robert Stoller, que as feministas passam a utilizar, então, a categoria de gênero para dizer que, bom, se não existe nada natural, não existe nada biológico, não existe nada essencial, né, essencialista, que diferenciaria o que é homem e o que é mulher, se isso é cultural, então a gente pode modificar isso, né? A gente não precisa associar a mulher à fragilidade, mulher à maternidade, mulher a um lugar social abaixo, hierarquicamente, dos homens. A gente pode modificar isso. Então, as feministas, portanto, elas apropriam do conceito de gênero como uma militância política. E também acadêmica, né? Eu acho que é por isso que eu falei, né? Que eu tô falando essa história de um lugar acadêmico, porque o conceito de gênero, ele perpassa aos estudos acadêmicos, né? Em 75, a Gay Rubin, que é uma teórica feminista, vai dizer, então, o que rege a sociedade seria um sistema sexo-gênero. É interessante que ela se contrapõe um pouco à ideia do capitalismo, né, como se fosse um sistema, vai dizer que, na verdade, o que nos rege é um sistema que está focado nas diferenças de sexo e de gênero. Nos anos 90, então, a gente tem a Judith Butler, a Joan Scott, né, a Donna Haraway, que vão provocar um pouco dos pensamentos feministas para pensar que o gênero, então, é algo que está atravessado ao ser sujeito. E que, se está atravessado ao ser sujeito, não existiria uma anterioridade do gênero, a não ser na ação, né? Então, o que é a teoria da performatividade da Butler? Ela vai dizer que, no momento que a gente acorda, que a gente se veste, né, a gente põe uma roupa, a gente está performando o gênero, né? É diferente de performance, é diferente de uma atuação. Então, é ligado assim que a gente se produz enquanto sujeito, a gente se constrói enquanto sujeito à medida que a gente existe. E quando a gente existe, a gente faz o gênero. Então, todo mundo, todas as pessoas, todos os seres humanos, independente se são pessoas trans, pessoas cis, todo mundo faz o gênero e produz o gênero o tempo inteiro. E o gênero, né, o que é produzido, ele se modifica, porque ele está o tempo todo sendo feito, sendo atuado. Essa é a ideia da performatividade. E a Joan Scott vai falar da experiência, né? Então, que não existiria um sujeito anterior à própria experiência, e o sujeito se modifica na ação. A Donna Haraway, no Manifesto Ciborgue, ela vai questionar a polarização do que seria natureza e do que seria construção social, né? Cultura. Mas no sentido em dizer que a gente vai dizer assim, que, bom, os óculos, né, que eu estou utilizando foram feitos, né, a comida que eu comi, ela tem agrotóxicos, né, tem modificações ali com as moléculas das sementes, a gente toma remédio, né, então que não existiria uma naturalidade do ser sujeito, né, e ela vai usar esse conceito do Manifesto Ciborgue para se contrapor às feministas que se localizavam que o ser mulher estaria ligado a uma natureza, né, a uma essencialidade, a uma característica biológica. Então, ela vai dizer que, na verdade, essa natureza, ela não existe, porque todos nós somos acoplados, né, a gente tem ali o celular, a gente tem ali produtos tecnológicos, então todos nós somos ciborgues, né, que é o que a Donna Haraway vai dizer. Todos nós estamos acoplados por questões que não são da natureza propriamente, né. Então, aqui é um rápido histórico, né, para mostrar como que o conceito de gênero foi circulando também no contexto acadêmico.
E aqui eu trouxe uma imagem, assim, mais para provocar essa questão de que gênero também não fala de pessoas apenas, né? Gênero também fala de coisas, né? De objetos, assim como a Ana comentou, né? Que a loja tem a roupinha de menina rosa. Isso é um assunto que a gente já escuta, assim, né? Como que gênero não é só algo que é atribuído ao ser humano, né? É atribuído às coisas, né? Aos objetos. E aqui eu vou mostrar essa história, mas eu também vou questionar ela, mas para provocar também, que é em relação às ondas do movimento feminista, né? Então, essa é uma história que se costuma contar sobre os momentos da história do feminismo, que é uma forma de contar, mas depois eu vou contar para depois questionar. Então, assim, a primeira onda ali seria marcada nos anos 20, nos anos 30, e estaria ligada à época, né, do sufrágio universal, das mulheres sufragistas. Então, as leis eram diferentes para homens e mulheres. Então, tinha aquela questão, né, de que a mulher não poderia trabalhar sem a aprovação do marido, a mulher não poderia ter conta bancária, né, existem várias leis que diferenciariam mulheres de homens. Então, essas leis estavam atribuídas a papéis sexuais, né, tinham essa conotação de papéis sexuais. A segunda onda, aquele dos anos 50, 60, já está conectada mais a uma ideia ali ligada à questão da violência contra a mulher, a questão do aborto, né, a questão dos direitos reprodutivos, então mais ligado à questão do pessoal é político, né, seria esse o slogan da segunda onda, né, o pessoal é político, estaria ligado à vida social da mulher, né, a vida dentro de casa da mulher. Então vamos falar sobre as mulheres que estão sofrendo dentro de casa, né, por isso que o pessoal é político. E nesse momento se constrói, portanto, a noção do sujeito político mulher, né, então ali nos anos 50 e 60 era muito comum ver aquela imagem daquela mulher que foi, inclusive, um convite, né, para as mulheres participarem da guerra, que era o We Can Do It, né? Então tinha uma figura do que representaria a mulher. E a terceira onda, nos anos 80 e 90, que ali vão dialogar com as teóricas que eu mostrei antes, a Judith Butler, a Donna Haraway, elas iriam contestar, portanto, essa identidade feminista de mulher. E vai dizer que seria impossível a gente conseguir colocar numa imagem ou numa característica o que é a mulher. Porque a gente sabe que mulher não estaria associada a um biológico, né? Não estaria ligada a um órgão sexual. Mulher não estaria ligada a um trabalho, né? Pensando que mulheres têm diferentes funções. Né? E quando a gente fala, bom, lá nos anos 20 e 30, as mulheres não podiam trabalhar sem autorização do marido. Enquanto isso, as mulheres negras eram obrigadas a trabalhar. Então, elas não eram mulheres, né? Então, existiu uma contestação dessa identidade mulher, pensando que esse sujeito político mulher que os anos 50 e 60 construiu, ele nada mais era do que um lugar específico da mulher branca, né? Então, pensando assim, que o feminismo dos anos 60 produziu uma noção de mulher que estava ligado, portanto, ao ser mulher branca. E isso foi contestado, né? Pensando, bom, as mulheres lésbicas, elas não sofrem violência doméstica por parte do homem, então elas não podem falar sobre feminismo, né? Como que outras características do ser mulher a gente poderia levar à tona, né? Levar em discussão. Mas, muito antes disso, em 1851, né? Essa questão de questionar essa unidade do ser mulher já havia sido feita, né? Então eu trouxe aqui a Sojourner Truth, não sei se é assim que se pronuncia, que ela foi uma mulher escravizada, que ela fez um pronunciamento na Convenção do Direito das Mulheres, em Ohio, né, nos Estados Unidos, que estava se falando sobre o ser mulher, em 1851, vejam bem, muito antes, lá do sujeito do feminismo, que eu falei anteriormente. Então, ela disse, né, bom, aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres e subir uma carruagem, né, é preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal, e elas devem ocupar os melhores lugares. Nunca ninguém me ajudou a subir numa carruagem, a passar por cima da lama, ou me ceder o melhor lugar. Eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço, eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros, e homem nenhum conseguiu me superar. Eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quando tinham que comer. E também aguentei as chicotadas. Eu não sou uma mulher? Então, eu trouxe esse aqui para mostrar, né, esse pronunciamento, né, que ele é impactante para a gente pensar que o questionamento do ser mulher como uma unidade ali dos anos, que eu falei anteriormente, dos anos 80, não começou aqui, né, então ele existe há muito tempo. Mas essa história que é contada do movimento feminista, ela pressupõe
uma certa ordem, né? Uma certa ordem cronológica, como se nos anos 80 e 90 as mulheres foram lá e questionaram o sujeito de ser mulher. Enquanto isso sempre foi feito, né? De outras formas, não necessariamente se atribuía a palavra feminismo. Então, assim, sobre as histórias do feminismo, né? Como aqui é o tema Histórias do Feminismo, a gente tem que pensar alguns equívocos. Que a gente não pode compreender a história como um processo, que ele é um progresso, né? Como se fosse sempre um avanço. Até eu acho que essa história do pêndulo, né? Que a Ana comentou é interessante, né? Porque a gente não necessariamente existe avanços. Tampouco perdas, né? Pensar assim, existem, enfim, mulheres que vão dizer, bom, no meu tempo era diferente. Ou pessoas que vão pensar, sempre é melhor, o feminismo de hoje é melhor. E não é nenhuma coisa nem outra. A gente vive um processo histórico que tem pertencimentos diferentes, dependendo da época que a gente está vivendo, né? Então, quem vai dizer isso é Claire Hemmings. Ela tem um texto que eu gosto muito, que é Contando Histórias Feministas. Inclusive, recomendo, se alguém, né, quiser ler, é muito interessante esse texto, porque ela provoca essa ideia de uma história linear do feminismo, né? E ela vai dizer também, né, outro equívoco, né, criar um feminismo atemporal, né, como se o feminismo de alguns anos atrás a gente pudesse explicar os fenômenos atuais. Algumas coisas ele vai nos servir, claro, a gente tem que ler os clássicos, isso vai contribuir para o nosso pensamento, para a nossa prática política, mas a gente não pode ficar presa, né, num certo feminismo que poderia responder qualquer questão em qualquer tempo. Né? Tampouco a gente pode resgatar um passado para tentar explicar ou legitimar um presente. E outro equívoco, né? Separar a teoria da prática. Então, eu tô aqui falando com vocês, né? Eu tenho um histórico de militância feminista em coletivo, e eu penso que a prática feminismo e a teoria feminista, elas sempre andam juntas, né? Eu falar para vocês hoje é uma prática feminista, é uma ação feminista. Eu vou produzir discurso, eu vou produzir mudança, eu vou produzir transformação social, também com a pesquisa, com a aula, né? Com os ensinamentos. Então, esses são alguns equívocos para a gente não reproduzir essa ideia de uma história sempre linear e pensar que existem diferentes mulheres, diferentes feminismos atuando o tempo inteiro. Lembrar ainda, né, que o gênero é uma imposição colonial. Então, como eu falei antes, né, foi um médico, foi um psicólogo que atribuíram essa nomenclatura. Então, pensar que, por ser uma imposição colonial, existe um colonialismo, né, uma colonialidade em cima dos corpos para pensar o gênero e para pensar as teorias. E pensar... Estão me ouvindo bem? Que eu estou ouvindo algum ruído. Tá tudo bem? Tá ok. Tá ok. E pensar o tempo enquanto híbrido, portanto, né? Um tempo que não é linear, que ele não percorre uma linha. E aqui eu coloquei algumas imagens, né? Para a gente pensar, então, se feminismos é sempre no plural. Aqui tem o Votes for Women, né? Que seria as mulheres sufragistas. É importante ressaltar que a gente sempre fala, bom, as mulheres, né? Que lutaram pelo sufrágio, enfim, mas enquanto as mulheres foram permitidas a votar, os homens negros ainda não votavam, então as mulheres brancas puderam votar antes dos homens negros. É importante ressaltar isso, que muitas vezes é apagada na história quando a gente conta, né? Ali tem as mulheres contra a censura na época da ditadura militar. Na época da ditadura militar, nos anos 70 aqui no Brasil, muitas mulheres eram de uma militância mais branca, mais intelectual, mais acadêmica, que foram para a Europa, né, fugiram do Brasil, ou porque foram obrigadas, enfim, mas lá também estudaram o feminismo e voltaram para o Brasil com essa cultura europeia feminista, né, que tem resquícios até hoje dessa cultura. Ali a Angela Davis, né, uma militante negra feminista dos Estados Unidos. Ali eu trouxe algumas questões locais, a Marcha dos Vadias, aqui de Porto Alegre, o direito ao aborto da Argentina, a Marcha Mundial das Mulheres, que na própria Marcha Mundial das Mulheres, o aborto não é uma questão que se pronuncia, elas não são a favor do aborto, assim, pelo menos enquanto movimento político. Ali uma imagem de um clube de mães, né, para pensar assim, que bom, que mulheres juntas, mulheres unidas, não necessariamente tem nomenclatura feminista, para a gente pensar que né, a gente pode considerar uma prática, uma política feminista, né, as mulheres indígenas, ali nenhuma menos, as mulheres da Bolívia com o feminismo comunitário, né, ligado aos movimentos zapatistas. Então, feminismos é sempre no plural. Então, quando a gente conta uma história, a gente tem que pensar que existem muitas histórias feministas, né. Aqui, né, que eu comentei do We Can Do It, né, que era da época da guerra,
tem essa mulher branca, que é muito, né, essa é uma imagem bastante conhecida. Então, tem releituras dessa imagem, né? Ele tem a Beyoncé, uma mulher negra, e ali uma outra imagem, então, dizendo, todas nós podemos fazer, né? E ali embaixo, pequenininho, está escrito, feminismo não é válido sem a interseccionalidade e a inclusão. Então, eu vou entrar agora em outro conceito, né, para a gente continuar essa ideia de histórias do feminismo, que é o da interseccionalidade. Inclusive, agradeço a Vivian, né, que fez aquele comentário em relação à teoria da tesoura, né, eu ainda adicionaria, quando se fala em mulheres na chefia, eu perguntaria quantos homens negros estão nas chefias, né? Será que as chefias são espaços ocupados por homens negros? Então, para a gente pensar que a gente não pode enxergar nenhum fenômeno social sem pensar os marcadores sociais em conjunto, em conexão. E quem criou esse termo, então, foi a Kimberly Crenshaw, em 1989. E eu vou trazer para vocês um exemplo que eu acho genial, assim, né? Que ela é advogada, né? E lá em 89, houve um processo contra a General Motors. Por quê? Homens negros trabalhavam na fábrica com trabalhos braçais, né? Trabalhos manuais. Mulheres brancas trabalhavam na fábrica com cargos de secretaria, né? Cargos assim, mais secretária. E mulheres negras não trabalhavam na fábrica. Houve, então, um processo apontando a fábrica enquanto racista. E a fábrica respondeu que ela não poderia ser racista porque havia, portanto, homens negros trabalhando lá com serviços braçais. Então, ela vai dizer que a questão não era raça ou gênero de maneira separada, era uma questão, né? Então, ela cria esse termo, interseccional. Então, a gente não tem como compreender as categorias de maneira isoladas. Então, por isso, né, a gente tem que pensar sempre em marcadores sociais da diferença. Então, se eu vim aqui falar sobre a história do gênero, eu nunca vou poder falar sobre a história do gênero sem conectar também com a sexualidade, com a classe, com a raça, com a geração, com a deficiência. Está tudo articulado. A gente não pode enxergar um marcador social e ignorar e excluir os outros, né, para fazer uma análise, para fazer alguma fala, alguma reflexão. E então, enfim, né, aqui então para pensar na interseccionalidade, e eu queria ainda pensar a questão do sexo, né, da categoria do sexo, porque muitas vezes se pensa, bom, gênero é uma construção social e sexo é uma biologia, né, algo biológico. E não, a gente também tem que poder repensar o que é o sexo, porque o que a gente entende por sexo hoje nem sempre foi assim, também tem uma história do sexo. Né? Então, ali eu coloquei, né, até o século XVIII, existia o one sex model, o modelo de um sexo. Existia um sexo, um que era superior, um que era inferior, né, como se um não tivesse evoluído, né, um evoluído e um involuído, que seria o que a gente entende como atribui enquanto feminino, né, que é a vagina. Então, isso mudou. Ali para o século XIX, então começou a se pensar em two sex model, um modelo de dois sexos, isso pensando na medicina, né, estou falando da medicina. A mulher passa a ser a forma complementar do homem. Então, para pensar, ao invés de a mulher enquanto não evoluída, que seria a inferioridade, ela passou, então, a ser algo complementar. Então, o que é biológico feminino, a vagina, ela só existe para complementar o pênis. Né? Então, essa relação de complementariedade de um sexo com o outro, ligada à fragilidade, né? O prazer erótico da vagina não existia. Então, a própria ciência começou a questionar essa ideia do sexo e pensar que o que, por exemplo, a gente estuda na escola, provavelmente a maioria estudou assim, né? Bom, que o óvulo tá lá, e aí os espermatozoides têm uma corrida, né? Uma corrida, e vence o mais veloz, e aí tem o bebê. Como que a gente aprende nesses pequenos detalhes que nos contam que o óvulo é passivo e o esperma é ativo, né? E a Emily Martin, eu acho também muito interessante que ela tem esse texto que ela vai dizer o óvulo e o esperma, um conto de fada científico, que a gente atribui enquanto verdade. Ela vai dizer que, na verdade, né, que ao invés de pensar o esperma enquanto algo ativo que vai atrás do óvulo, a gente pode pensar que o óvulo, na verdade, tem... Não saberia os termos técnicos, assim, para dizer para vocês, mas tem como se fosse um imã que atrai o esperma. Então, na verdade, o ativo é o óvulo, né? Então, para provocar essa noção de óvulo enquanto passivo. E pensar que as tabelas, as taxas hormonais, os cromossomos, órgãos sexuais, eles estão conectados a saberes científicos, né? A verdades científicas que são construídas. E eu botei ali rapidamente a questão do intersex, né? Que é a pessoa que nasce com a genitália ambígua. Desde que a pessoa nasce, ela muitas vezes é atribuída a cirurgias, né? Para colocar um sexo específico, né, ao invés de aceitar que existe também
enquanto uma realidade do corpo. Então, eu perguntaria, né, a partir disso, o que pode ser considerado natural, a não ser que nós estamos em volta de vários saberes e verdades científicas sobre os corpos, né? Bom, aqui, antes de acabar, eu queria fazer também uma provocação, porque eu estou estudando a categoria do cuidado, né? E eu tinha uma preocupação muito grande, assim, como eu vou pensar o cuidado sem ter uma perspectiva, talvez, colonizadora sobre o cuidado, ou sem provocar esse lugar de mulher enquanto cuidadora, biológico, né? Que é algo que eu venho questionando, teoricamente, já há algum tempo. Então, eu pensar, né? Eu fiz essa reflexão, queria compartilhar com vocês também, o que você pensa sobre isso? Porque o movimento feminista europeu, então, nos anos 70, que criou essa categoria, né, divisão sexual do trabalho, que estaria ligado ao trabalho reprodutivo e ao trabalho produtivo. O trabalho reprodutivo seria aquele, então, de cuidado da casa, né, da família, né, ligado à gravidez, ligado ao ter filhos, e o produtivo, trabalhar fora de casa, que teria o princípio da separação, o princípio hierárquico, né, de que um vale mais do que o outro, né, então princípios separados, hierárquico, um vale mais do que o outro, teria atravessado os conceitos de economia feminista. E eu, né, percebi que muitos desses conceitos, não que eles sejam assim até hoje, mas eu acho que muitas vezes acaba se filiando alguns conceitos dos anos 70 para explicar fenômenos contemporâneos, eu acho que esse é o perigo, né, de pensar que muitas vezes passam por pressupostos heterossexuais, né, de uma norma cisgênera, de uma maternidade compulsória. Então, eu costumo ter receio, assim, quando eu penso que algum conceito tem algum pressuposto de uma certa normalidade, uma naturalidade do que se espera, né, da sexualidade, do gênero e do ser mulher. E também, quando a gente fala em divisão sexual do trabalho, a gente acaba invisibilizando outros marcadores sociais, como a divisão racial do trabalho e como a divisão social do trabalho. Então, por que a gente utiliza esse termo, a divisão sexual do trabalho, sabendo que, na verdade, o que está atuando é a interseccionalidade, né? Então, por que a questão do sexual está ali, né, como uma categoria fixa nessa nomenclatura? E também carrega um eurocentrismo, né? Porque foi uma nomenclatura que foi criada ali nos anos 70 na Europa. Então, para concluir, né, eu coloquei aqui alguns desafios contemporâneos, né, para a gente criticar um sujeito universal do feminismo, criticar a neutralidade. Então, eu, enquanto teórica feminista, eu nunca vou ser neutra, eu tenho um lugar de fala, eu tenho uma vivência, eu sou branca, né, eu falo também de um lugar de branquitude, por mais que eu tenta fazer reflexões que atravessam outras raças e sociabilidades, enfim, sempre é importante a gente se localizar, né, de quem a gente é, de quem a gente fala. Ao essencialismo, né, a crítica de que existe uma mulher biológica, né, essencial, e pensar assim, mais do que contar uma história, pensar qual sujeito eu me torno quando eu conto, né, o que eu construo para o mundo, o que eu falo para o mundo, o que eu transformo o mundo quando eu conto uma história, né, não polarizar natureza e cultura, né, como eu já comentei lá da Donna Haraway, reconhecer, então, que conhecimento se produz por localidade. Então, eu fiz a minha pesquisa, né, numa comuna rural. Se outra pessoa fizesse uma pesquisa no mesmo lugar, seria outra pesquisa, né? Então, nunca vai existir uma neutralidade sobre nenhum fenômeno. Toda qualquer pesquisa acadêmica feminista está atravessado à pessoa que faz a pesquisa, né? E reconhecer, então, o feminismo enquanto uma teoria social, né? Sim, teoria feminista, reconhecida enquanto tal, né? E ética feminista, prática feminista. E ainda, né, um último ponto que eu coloquei aqui, que é o que eu estou provocando na minha tese, é a gente pensar que eu estou dialogando com autoras neomaterialistas, né, que eu estou, né, dentro desse campo de estudos neomaterialistas, para a gente pensar não só a agência dos humanos, mas também dos não humanos, né, então das coisas. Então, se eu penso cuidado, eu estou pensando, bom, como que a fogueira aciona o cuidado, como a água, né, que está atravessando aquela comunidade, o lago, aciona o cuidado. Então, como que as coisas se articulam com os seres humanos e tornam o cuidado possível? E, enfim, só como referência, né, se alguém tem interesse, a Donna Haraway, Bella Casa, Anne Marie Moll, são algumas autoras feministas contemporâneas que estão fazendo essa provocação e que eu gosto muito, me interesso por essa temática, né? Em algum momento, se alguém quiser falar mais sobre, eu gosto de pensar sobre isso. Enfim, gente, era isso, né, minha fala. Quero também ouvir as perguntas de vocês, trouxe aqui meu contato, se alguém quiser referências, continuar dialogando comigo, estou aberta. Estou quase acabando minha tese, ainda falta uns 2 meses, talvez. E é isso, gente. Obrigada por terem me ouvido.
Então, boa noite a todas e a todos e todas, né? Queria imensamente agradecer pelo convite. A minha internet está um pouco ruim, eu caí várias vezes, então se trancar, tu me avisa, tá, Dani? Mas eu queria muito agradecer mesmo o convite, principalmente a ti, Dani, que, como tu falou, a gente já se conhece há um bom tempo. E para mim é muito especial te encontrar aqui, porque eu lembro que na graduação eu chegava muito atrasada nas tuas aulas, ou às vezes eu precisava sair da tua aula porque eu tocava militância. E eu lembro que tu nunca questionou isso, né? E eu acho que quando a gente fala sobre feminismo, a gente está falando também de se reconhecer e também, né, entender que muitas vezes a gente vai ter que sacrificar, estar em algum espaço para tocar outro espaço. E é sobre isso, assim, né? É sobre isso. Então, muito obrigada mesmo. Como a Dani falou, eu sou doutoranda em ciência política aqui na URGS, e o meu projeto de tese, que eu ainda estou finalizando, é sobre a ausência da raça na disciplina de ciência política no Brasil, né? Porque, bem como a Vivian falou, a gente vem ainda um apagamento histórico, e aí não só de ausência de acadêmicos negros na universidade, mas também de uma teoria que é ocidental, uma teoria que invisibiliza, inclusive, as produções intelectuais negros, né? E aí eu acho que quando a gente fala sobre feminismo, a gente está falando também sobre produção do conhecimento acadêmico, né? Eu ia começar também com o discurso da Truth, mas a Dani começou e eu achei ótimo, porque para mim esse discurso ele é o turning point, mas ele também é muito especial para falar sobre o feminismo negro, porque ali ela coloca as bases, né? Ela coloca qual o lugar da mulher negra na sociedade, que é um lugar, né, de subalternidade, inclusive a mulher branca. Isso é muito importante que a gente tenha essa noção, né? E ali, quando ela fala eu não sou uma mulher, ela também lança as bases para a gente pensar a interseccionalidade, que a Dani também já trouxe aqui, né? E aí eu acho que tem dois pontos de discussões da interseccionalidade. O primeiro é o teórico, porque hoje a gente vê produções acadêmicas cada vez mais falando sobre a interseccionalidade, principalmente no campo das ciências sociais, porém há um esvaziamento de raça nessa discussão. E muitas vezes essas discussões são dadas por acadêmicas brancas. E não é um problema nenhum, né, de você estudar qualquer tema que seja, mas a gente precisa falar também que há uma desigualdade quando uma mulher branca fala e quando uma mulher negra fala, né? A gente também tem aí uma desigualdade do campo intelectual, onde muitas vezes as mulheres negras elas são invisibilizadas na academia. Então, a gente tem um processo de esvaziamento da questão de raça, existem vários marcadores quando a gente fala de interseccionalidade, tem a questão da idade, tem a questão da nacionalidade, né? E muitas vezes a raça acaba sendo subrepresentada. E aí, academicamente, né, quem cria esse conceito, que é a Kimberly, esqueci o nome dela, a Crenshaw, na verdade, o que ela propõe ali é que o centro da interseccionalidade tem que ser a questão de raça. E isso nem sempre acontece nos estudos de interseccionalidade no Brasil. Então, acho que isso é um ponto, né? Outro ponto foi que também a Dani já abordou, que quando a gente pensa em interseccionalidade, é a materialização para compreender a realidade da mulher negra. Daqui não dá para você pensar em gênero, depois você pensar em raça e depois você pensar em classe. Mas entender a interação entre essas categorias e que essa interação vai promover um tipo específico de desigualdade. Então, não é somente a soma também, mas é entender que existe uma desigualdade que é atravessada por essas categorias, né, que juntas elas formam uma nova realidade. E aí, trabalhando mais na questão da mulher negra, eu não trouxe slides, então fiz um esquema aqui para apresentar o que eu quero trabalhar. Quando a gente pensa na realidade das mulheres negras, nos estudos feministas é muito comum, né, a divisão do público e do privado. Mas isso não compreende as mulheres negras. Porque, né, só para recapitular um pouquinho essa discussão, né, as mulheres geralmente são vistas no espaço privado, né, e os homens eles são socialmente construídos para serem todos no espaço público. Né? Não é à toa que a gente tem dificuldade para falar, não é à toa que os homens se sentem donos do espaço público em todos os seus níveis, né? Mas essa realidade não existe para as mulheres negras porque elas sempre estiveram em todos os espaços, mas de forma subalternizada, né? Então, nós mulheres negras, nós sempre estivemos no mercado de trabalho, no mercado precarizado,
né? Essa divisão de público e privado não existe, e nós estamos na base da pirâmide social. No Brasil, saiu agora há pouco o Anuário de Segurança Pública, que novamente confirmou que as mulheres negras são as maiores vítimas de estupro e as maiores vítimas de violência doméstica. Então, veja que a fragilidade que os nossos corpos estão colocados são em diversos âmbitos, né? E traz também uma certa complexidade que eu vou abordar mais embaixo sobre essa questão das relações sociais, da questão da afetividade, né? Bom, a outra questão também, que eu acho que é uma diferenciação bem importante, que da realidade das mulheres brancas para a realidade das mulheres negras, se refere a que nós nunca fomos vistas como frágeis, né? E aí eu acho que, inclusive, o discurso da Truth, ela fala muito sobre isso, assim, porque no primeiro capítulo, por exemplo, de Mulheres, Raças e Classes, da Angela Davis, né, ela fala que as mulheres negras, elas trabalhavam tanto quanto os homens negros na escravidão. Mas, quando era benéfico para o senhor do escravo, elas eram vistas com diferenciação de gênero, né? Porque daí elas eram estupradas, né? Então, elas tinham violência sexual. Então, quando era benéfico para eles, né, elas tinham uma diferenciação. Mas, no dia a dia, as mulheres negras trabalhavam tanto quanto os homens negros. E ali é um capítulo bem forte, porque também coloca as mulheres negras grávidas. E elas não tinham nenhum tipo de regalia, né, em relação aos homens negros. Então, para a gente ver como que se dá essa relação de trabalho, né, das mulheres negras. Outro tema que eu acho que fundamental quando a gente fala de feminismo negro é a questão da solidão da mulher negra. E muitas vezes esse tema ele é colocado no campo somente afetivo, né? Porque nós sabemos, como eu comentei, que as mulheres negras elas são as maiores vítimas de estupro e de violência sexual, mas também são as mulheres que mais são abandonadas e que são maioria chefe de família no Brasil. Então, veja a complexidade da coisa. Então, elas não são vistas para um relacionamento tradicional amoroso, mas, né, são também as que mais são violentadas sexualmente, porque seus corpos são colocados de forma hipersexualizada, né? E, para além disso, dessa discussão que sempre se dá no campo afetivo, porque nós sabemos que também o campo afetivo é um direito de todas nós mulheres e que muitas vezes o direito à felicidade e o amor não é para todas, inclusive quando a gente fala sobre mulheres negras, tem a questão também de nós nos sentirmos sozinhas em diferentes espaços, inclusive dentro da academia, né? Eu lembro, por exemplo, que muitas vezes, como eu era a única negra dentro da graduação, enfim, da pós-graduação mais ainda, porque cada vez que a gente vai subindo de nível, menos a gente se vê, né? Muitas vezes eu me sentia sozinha, porque o simples fato de tu estar no espaço e não ver, não te reconhecer nele, ele já é por si só uma violência, mas também porque eu não via que havia uma compreensão da minha realidade. E aí, quando a gente pensa academicamente, tudo fica um pouco mais difícil quando a gente vê que as teorias elas são ocidentais, né, e elas não incluem a nossa realidade, não incluem a questão, né, africanizada do conhecimento. Então, quando a gente fala de solidão da mulher negra, a gente também está falando de outros espaços institucionais, né, de instituições públicas quando nós somos minorias, né? E aí, eu acho que outra questão também que eu queria levantar aqui que quando a gente fala, por exemplo, em política, quando a gente fala de instituições públicas, de economia, a gente sempre tem que trazer a questão da raça, né? Porque não dá para pensar uma economia feminista sem pensar a questão racial. Não dá para pensar política sem trazer os aspectos raciais para a compreensão de por que há uma desigualdade das mulheres hoje ocupam os menos cargos públicos, né? E as mulheres negras menos ainda. Acho que as mulheres negras são 5% e as mulheres 15% no parlamento, se não estou enganada. Mas, assim, não dá para a gente pensar, por exemplo, as cidades, como a Dani apresentou o livro, sem a gente pensar nessas categorias de desigualdades, né? Porque as cidades, elas são o espelho das desigualdades. Então, como que a gente pensa, por exemplo, um projeto de segurança pública que não inclui a realidade das mulheres negras? Como que a gente pensa uma economia política de sociedade se a gente não pensa, por exemplo, a questão de raça, né? Como que a gente pensa uma gestão pública, como que a gente pensa políticas públicas se a gente não incluir, por exemplo, uma análise interseccional? Então, acho que o que as feministas negras elas mais vêm oferecer é fazer essa crítica
e construir uma sociedade onde inclua, né, essa pluralidade de mulheres que já foi colocada aqui. Aí, como principais expoentes, né, que eu trouxe a Audre Lorde, a Angela Davis, a Bell Hooks, mas também trouxe algumas feministas brasileiras, porque acho que também tem um processo de nós valorizarmos as nossas intelectuais, e aí tem a Lélia Gonzalez, e aí tem a Djamila Ribeiro, né? E aí tem a Beatriz de Nascimento, que foi inclusive uma mulher negra que foi vítima de feminicídio quando defendia uma amiga, né, que o companheiro violento foi lá e matou ela porque ela estava defendendo uma amiga que estava sofrendo violência doméstica. E há um processo de invisibilização sobre a intelectualidade dessas mulheres negras brasileiras, que eu acho que é um papel nosso, enquanto feminista, também trazer essas leituras, né, e discuti-las. E aí, quando a gente fala de desafio, eu acho que um dos principais desafios que nós temos é falar para além das paredes da academia, né? Falar também para uma parcela da população que não tem essa discussão como normalmente nós temos, né? E numa linguagem muito diferente. Eu tenho percebido que o quanto mais que a gente vive na vida acadêmica, mais a gente vai falando de uma forma tão específica que daí quando a gente chega para dialogar fica muito difícil, né? Eu tenho tido a oportunidade agora de ser repórter e aí eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas para além da academia, assim, né? E eu vejo às vezes o quanto que eu tenho dificuldade de escrever e também de conversar assim numa linguagem que normalmente eu conversava e que agora eu tenho mais uma dificuldade, assim. E aí teve uma reportagem que eu fiz sobre a violência da mulher indígena. E aí eu fiquei muito surpreendida quando uma mulher indígena disse que ela não se reconhece no feminismo. E isso está dado, assim, né? Porque ainda assim a gente tem uma visão de um feminismo ocidental e que muitas mulheres indígenas não se reconhecem, porque elas são vistas somente como vítimas, não como protagonistas. Então, acho que é nosso papel desconstruir esse feminismo ainda colocado na academia e incluir outros tipos de mulheres, né? Outros tipos de saberes, se colocar num espaço de escuta, né? E aí, só para também me caminhar para o final, acho que tem outro tema que é extremamente fundamental, que é a questão do lugar de fala, né? Que é a questão de que todo mundo pode falar sobre o que quiser, mas que fala de diferentes espaços, né? E sobre isso, assim, né, o quanto que é importante, mais do que a gente falar, também trazer mulheres como protagonistas para falar sobre a luta delas, né? É extremamente fundamental, que eu acho que é o que a gente também está fazendo aqui, assim, né? Porque também faz parte, né, da opressão do patriarcado, do machismo, silenciar mulheres. E eu vejo o quanto que muitas mulheres negras, elas não conseguem falar, elas acham que são tímidas, mas na verdade elas são silenciadas. E eu consigo perceber isso também na minha trajetória, quando eu tinha pavor do espaço público, não gostava de conversar mesmo, assim, em público. E eu percebia que, na verdade, eu sempre fui conduzida a ser silenciada, né? Então, acho que essa questão do lugar de fala é extremamente fundamental para a gente construir aí uma organização plural, né, do movimento feminista. Eu acho que, por enquanto, é isso, assim, que eu gostaria de trazer. Mas daí eu acho que a gente pode ir conversando